Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Vamos falar sobre Marinho, ele mesmo, o polêmico que revelou que esteve próximo de acertar com o Bahia. Quero trazer para vocês informação sobre o mercado da bola também. Tem jogador que se despediu de clube brasileiro, jogador que poderia facilmente reforçar o Bahia. Vou explicar para vocês um pouco mais sobre essa situação, além, claro, de falar sobre o mercado da bola de uma forma em geral do Bahia. Conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre esse caso aí do Marinho. Isso mesmo, meu povo. Por que eu estou falando do Marinho? Ele participou de uma entrevista do canal do Dinâmico e ele acabou falando sobre sua carreira até chegar ao Vitória. Não vou me estender muito nisso aqui. E na entrevista ele falou que em 2023 o Bahia apresentou uma proposta formal para o Flamengo. O Bahia foi lá até o Flamengo, acertou a questão da venda, tudo certinho. E quando foi na questão salarial, lá no contrato, apresentou para ele os valores, ele agradeceu o convite e tal, mas por gratidão a tudo que ele tinha construído no Vitória anos anteriores, ele preferiu continuar no Flamengo, preferiu ficar por lá e não vir para o Bahia, pensando depois, posteriormente, nesse retorno ao Vitória. E isso foi admitido pelo Marinho, pelo próprio Marinho, em palavras, né, de um contrato ali que foi apresentado para ele e tal. Me surpreende muito, assim, eu já imaginava que isso teria de fato acontecido, porque na época foi um burburinho muito forte e eu vi de muitas pessoas ali próximas ao Bahia, próximas ao jogador, que sim, estava acontecendo, mas eu, assim, custei acreditar naquilo. Então me surpreende muito que o Bahia, de fato, tenha procurado o Marinho, um jogador que tem total identificação com o rival, provocou o Bahia diversas vezes depois que saiu do Vitória. Eu sei que é futebol, eu sei que é questão profissional, que um atleta que defendeu um time ali, por exemplo, Bahia, e depois defendeu Vitória, como o Chiesa, por exemplo, é naturalmente, assim, tá dentro do pacote do que é o futebol, eu sei disso, mas o Marinho é um cara que tem uma forte ligação com o Vitória, provocou o Bahia diversas vezes depois que saiu do próprio Vitória, se disse torcedor do clube quando saiu daqui, lá na primeira passagem, então não faria sentido nenhum o Bahia depois ir atrás do Marinho, até porque ele também não é, assim, foi bem no Santos ali em 2021, 2020, mas não é esse craque todo pro Bahia depois ter ido atrás e tal, como se fosse um cara que fosse mudar o patamar do Bahia. A gente tá vendo o Marinho agora no Vitória, a passagem desastrosa que ele vem tendo com a camisa do Vitória, não marcou nenhum gol ainda, e um cara desse, com todo o respeito do mundo ao Marinho, por tudo que ele conseguiu conquistar na carreira, mas nem naquela época, nem em 2023, tinha perfil para vestir a camisa do Bahia, a camisa tão grande do futebol brasileiro. Falando com vocês agora sobre o mercado da bola, vocês viram que o Grêmio se despediu do meio-campista Arthur Melo, aquele mesmo que tem passagens pelo Juventus, pelo Barcelona, pelo próprio Grêmio, né? Foi quando ele brilhou na sua primeira passagem, pelo Girona também da Espanha. E agora, meu povo, ele está sem clube, ou seja, assim, sem clube não, voltando para a Juventus, tá? Mas sem clube aqui no Brasil. O Grêmio tentou de tudo, ele falou diversas vezes que a preferência dele era ficar no Grêmio, ele queria ficar por lá, mas não aconteceu, o Grêmio não conseguiu chegar a um acordo com a Juventus e por isso esse contrato de empréstimo foi encerrado. Um clube publicamente já está na jogada, que é o Fluminense, várias informações sendo veiculadas a isso, e de fato é verdade, o Fluminense tem interesse na contratação do Arthur, que quer continuar no futebol brasileiro. E aí a pergunta que eu deixo no ar é, meu povo, por que o Bahia não vai atrás? Qual a tua opinião sobre isso? Assim, o que é que você acha? Você acha que o Arthur cairia bem aqui no Bahia? Porque na minha opinião cairia muito bem. Um cara que é muito dinâmico ali no meio de campo, ele consegue jogar em 2, 3 funções no meio de campo, um cara para frente, um cara que distribui muito bem o jogo. Acho que o Bahia precisa de um segundo volante um pouco mais técnico, um cara de força física, mas também de muita qualidade no passe, bom no desarme também, assim, mas acho o jogo como ninguém, organiza bem, é aquele meio campista clássico, que se ele jogar metade do que ele jogou no Grêmio na primeira passagem, ou jogar o que ele jogou no Barcelona, acho que ele consegue ser muito bem aproveitado por aqui. Até com o próprio estilo de jogo que favorece isso, né? O Bahia é um time que joga com a bola para frente, que propõe o jogo, e eu acho que cairia muito bem com as características do Arthur, na minha opinião. Então, acho que fica aqui, né, a indicação e para o Cadu se movimentar, pelo amor de Deus. Ele poderia muito bem aparecer, né, para dar entrevista, aquilo que eu cobrei em outros vídeos aqui do canal, há muito tempo já venho falando sobre isso aqui, ele queria dar uma entrevista sobre
o que o Bahia iria fazer no mercado, quais eram as respostas, né, da torcida em relação a tantas perguntas sobre fracasso, sobre montagem de elenco e tal. Ele iria aparecer, iria dar uma entrevista pública para o torcedor, mas isso até agora não aconteceu. Eu espero que quando ele se movimentar para aparecer, que ele se movimente com algum reforço já engatilhado. E eu espero que o Arthur seja um deles. Eu não duvido nada que o Bahia procure o Arthur, procure a Juventus para tentar contratar ele, porque cai muito bem com o estilo de jogo que a gente tem e é um atleta que está no mercado. Porque dificilmente ele vai jogar na Juventus, né? Dificilmente ele vai conseguir ter sequência por lá. O Girona, que é o clube que ele passou também, está rebaixado para a segunda divisão. Então, assim, existe uma possibilidade muito grande, né, da gente ver o Arthur novamente no futebol brasileiro, seja no Fluminense ou seja em qualquer outra equipe, e o Bahia, que tem um estilo de jogo que casa muito bem com o jogador, poderia muito bem ser esse clube, tá, meu povo? Falei com vocês sobre o Bitelo no vídeo passado, não vou me estender muito sobre ele aqui, já encerrei também sobre Gabriel Peck, se não tiver nenhuma atualização sobre o Bahia, também não quero comentar mais sobre, e o mercado até então tá assim, contratou o Alejo Vélez, emprestou o Gabriel Xavier, e a gente fica na expectativa de mais nomes que podem chegar, e de outras saídas também que podem acontecer, como eu trouxe no vídeo passado. Uma coisa que eu achei interessante, assim, observando o Group City, né, vendo as movimentações dos outros clubes, estudando um pouco o mercado, eu vi que o Girona, né, caindo para a segunda divisão, está se movimentando para fazer algumas vendas. Arnal Martínez, jogador que eu até falei sobre ele aqui também, né, eu vi sobre ele, pode jogar em várias posições, um valor acessível, vai ser vendido, acho que já foi vendido, não sei muito bem, mas enfim, tá já para sair do clube. O Solis, John Solis, aquele meio-campista que chegou há um tempo ser ligado ao Bahia, de que o Bahia tinha proposta por ele, tinha interesse na contratação, ele também vai ser vendido pelo clube espanhol. O Girona fazendo uma limpa no elenco, né, enxugando a alta folha salarial que tinha, porque disputou Champions e tal, era um time forte, que ninguém imaginava que poderia cair no ano seguinte, né, como aconteceu. E o Girona está fazendo uma limpa no elenco, questão salarial reduzindo também, de vários atletas. Tem uma queda grande de patrocínio, tem uma queda grande, né, de receita que vem da liga para o clube, tem uma queda grande na questão dos ingressos também. O ingresso para a La Liga e para a Champions é um, o ingresso para a La Liga 2, que é a segunda divisão, é um outro, é completamente diferente. Enfim, tudo muda, né, meu povo, no rebaixamento, e o Girona tá fazendo essa limpa, o Manchester City também fazendo uma limpa depois da saída do Guardiola. Se o Bahia, de fato, né, a temporada para mim ela já é ruim, independente do que aconteça no Campeonato Brasileiro, foi uma temporada ruim. Se for pior ainda no Brasileiro, eu acho que no final do ano a gente pode ter uma reformulação dentro do elenco ou uma mudança drástica de perfil, de contratação ou algo do tipo. O Grupo City parece ter acordado nesse sentido. Para mim, essa reformulação já tinha que acontecer agora, no meio da temporada, mas eu entendo que a temporada ainda está em andamento e tal, que não dá para fazer uma reformulação assim com o carro andando já, né? Uma coisa é você trocar a roda do carro com ele parado, outra coisa é você fazer mudanças, trocas com o carro já andando no meio da temporada. É difícil, eu entendo nesse sentido, mas assim, pelo menos 3 chegadas, 3 saídas, de 4 a 3 jogadores que não estão rendendo, é o mínimo que se pode fazer. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.